Qualquer coisa que impeça a sua liberdade de ser expressa é magia negra. Está em filme, está em livro, está em história, em quadrinhos. Star Wars é uma síntese do drama existencial do cosmos e da humanidade. Star Trek também traz isso. Senhor dos Anéis traz isso. O Senhor dos Anéis, Anéis de Saturno, o cubo de Saturno. Porque esses caras sabem que magia é real. Esses caras fazem rituais a uma divindade chamada Moloch. Então tem esse outro elemento. Por detrás de qualquer conflito que já ocorreu na Terra, existe um outro lado da história envolvendo forças ocultas. A rebelião de Lúcifer. Se você puder contar pra gente como foi isso. E é o Luzbel, ou Lúcifer, que era uma espécie de cientista em capela. Ele percebeu que o universo tinha falhas. Só que ele percebeu sozinho. Aí ele se perturbou. Isso aconteceu há 700 mil anos atrás. Então é por isso que tem a rebelião de Lúcifer. Muitos desses líderes planetários fazem rituais para supostas divindades e seres e entidades, né? O Bigodudo fazia isso com algumas divindades ligadas à magia trevosa antiga. Dizem que alguns presidentes, hoje o presidente americano e outros presidentes também fazem esse tipo de... Porque esses caras sabem que magia é real e que ligação com entidades de outros planos geram benefícios. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse Nergal ele é um cara que tem trânsito direto aberto com esses líderes. Né? No topo do mundo, esses caras fazem rituais a uma divindade chamada Moloch. Moloch? Moloch. Que é uma densidade vibratória muito grande. Ruim. Pesada. Pesada. Tá. Porque na visão simbólica e mágica não é ruim, mal. É algo que é denso, que exige um certo sacrifício e algo que é mais leve. Entendi. Vamos colocar dessa forma. Né? Então tem esse outro elemento. Por detrás de qualquer conflito que já ocorreu na Terra, existe um outro lado da história envolvendo forças ocultas, energias, consciências. Quem soube muito bem na modernidade retratar isso aqui foi Star Wars com o nosso diretor, que agora me fugiu o nome, George Lucas. Isso. Star Wars é uma síntese do drama existencial do cosmos e da humanidade. Com magos brancos, com magos negros, com a força. Isso está muito romantizado na obra, mas ele quis dizer o seguinte, eu descobri algumas coisas, vou botar num troço desse aqui para ver se a humanidade entende. Star Trek também traz isso. Senhor dos Anéis traz isso. A Terra-média tem a ver com seres humanos ignorantes. O Sauron, o olho de Sauron, que é o olho rap, são os dominadores. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Gandalf é um mago branco, que ele passa um processo de crise e vira com um mago cinza. Ele fica dualizado, depois ele desperta. Ele morre, né? Depois ele desperta. Nossa, quanta mensagem que tem. E por que o anel? O Senhor dos Anéis, Anéis de Saturno, o cubo de Saturno, que é a geometria do Demiurgo, para dominar você, restringir a sua energia. Qualquer coisa que restringe a sua energia é magia negra. Qualquer coisa que impeça a sua liberdade de ser expressa é magia negra. Qualquer coisa que transforme você numa caricatura de um ser humano sendo robotizado e mecanizado é magia negra. Está em filme, está em livro, está em história, em quadrinhos. Você vê o Darkseid. Nas histórias em quadrinhos, ele quer o quê? A equação antivida. O que é isso? Eliminar o livre-arbítrio de todos os seres humanos. Nossa. Todos os tiranos na história da Terra fizeram isso ou tentaram fazer isso. Do bigode... Não sei se eu posso dizer o M e o bigodudo da Alemanha, passando por Aníbal e por outros tiranos, tentaram dominar isso na história humana, né? Eliminar o livre-arbítrio. O da Marvel, Thanos, tenta eliminar o quê? Metade de todos os seres que estão no universo, para ressignificar o universo, para que ele possa dizer como vai ter que ser agora os seres existindo no cosmos. Mas com a minha supervisão, eu é que digo como é que você vai ter que ser. Ou seja, a gente está lidando sim com noções de bem e mal. É um maniqueísmo eterno isso. Eu estava até conversando com o Ítalo antes Porque assim, o Irã, ele foi, na antiguidade, a civilização persa. E essas noções de bem e mal que nós temos, isso vem prioritariamente da visão zoroastriana de Ahura Mazda e Ahriman,
É a noção de bem, o Deus da luz, e a noção o Deus das trevas. Né? Todas as religiões que surgiram na face da Terra copiaram essa imagem persa, zoroastrina, de noção de bem e mal. E isso fica bem dentro do discurso de dominação. Né? Porque se você diz que algo é bom e mal, você está determinando a narrativa. Se você diz que algo não foge a um e a outro aspecto, você fica fora do sistema. Né? Aí teve um filósofo prussiano chamado Nietzsche, que escreveu um livro chamado Além do Bem e do Mal. O que Nietzsche quis dizer? Não entra nesse negócio de dualidade não, que você vai se ferrar. O verdadeiro bem, ele ultrapassa a dualidade, ele é total, ele é maior. Ele é inclusivo, ele não é exclusivo. O bem verdadeiro não pode dizer que você é ruim e eu sou bom. O verdadeiro bem não diz isso. Aliás, o verdadeiro bem vai dizer o seguinte: você que está com problemas, vamos tentar ressignificar você. Vamos tentar reciclar você. Vamos tentar ver se você consegue sair dessa situação e se tornar bom. Não, ou seja, você não condena. Você tenta colocar você afirmando a vida do outro, mesmo o outro sendo um adversário seu. Essa é a noção mais alta de bem que a gente esqueceu de fazer. Mas aí não chega num perigo de o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade, de você pegar, por exemplo, pessoas que cometem crimes horrorosos e tratarem eles como vítima e não gerar uma punição para essas pessoas, para corrigi-las realmente? Porque hoje muitas pessoas que, sei lá, roubam ou fazem coisas ainda piores... Crimes hediondos. Crimes hediondos... Uma parcela da sociedade quer os ver como se eles fossem vítimas. E nisso a gente acaba tendo um conflito social entre as partes. É interessante sua pergunta, porque é o seguinte: aquilo que não pode. Platão tinha a seguinte visão sobre isso, tentando atualizar a visão dele, um anacronismo para o presente. Aquele que não tem mais jeito, vamos deixar esse cara aqui sendo tratado clinicamente. Ou, de alguma forma, ele precisa ser reconduzido ao melhor do que ele pode. Mas isso não vai dar mais naquela encarnação. Essa noção de que ele é vítima, né? Se eu cometer um crime e você é vítima, isso também faz parte de uma narrativa para distorcer os valores. Se você cometer um crime hediondo, o nome já está dizendo, você tem que pagar pelo que você fez. Aliás, você vai pagar de qualquer forma. Né? Mas aí é que está. A noção humana é tentar fazer com que esse ser humano, por mais que ele não tenha jeito naquela encarnação mais e não tenha, eu vou dar um exemplo para vocês. Também não sei nem se eu posso falar esse nome aqui. Aquele episódio que aconteceu no final da década de 90 com o maníaco da bicicleta. Lembram dele? Sim. Os médicos chegaram a um diagnóstico, eu vou tomar ele como exemplo. Tem outros, tem o Charles Manson nos Estados Unidos. Que ele não tinha mais jeito de neuropsicologicamente ser consertado. E o Charles também não. O que a gente faz com esse tipo de ser humano? Ele é vítima do sistema? Não, ele é doente. Sim. Ele tem que ser mantido à margem da sociedade, sim. Porque não dá para consertar mais ele naquela encarnação. Aí, lógico... Pelo bem dos outros, né? Pelo bem do coletivo. Pelo bem dos outros. Do coletivo. Do coletivo, óbvio. Mas como a visão que a gente está tratando aqui no podcast é uma visão que transcende a visão materialista, né? Na visão espiritual, esse cara vai voltar numa encarnação, vai ter a chance de tentar se reformar. Vai repetir de ano e vai se vai reformar. Ter a possibilidade de incorrer nos erros novamente, porque os escândalos, que são os resíduos psíquicos de uma encarnação para outra, ficam agregados no seu átomo, no seu novo corpo físico. Você tem que lutar contra os impulsos do passado. Né? Aí tem um outro aspecto que também é importante. Eu tenho que falar dele de novo. O bigodudo da Alemanha, por exemplo, ele está impedido de encarnar na Terra. Não só na Terra, em qualquer um dos mundos. Porque ele chegou a um nível tal de sociopatia que ele ainda não oferece segurança para poder... Então, enquanto esse cara não tiver um estalo mental, rapaz, eu fiz muita AM, eu matei 6 milhões de pessoas. Se isso aqui começar a baixar na cabeça dele, os caras vão olhar para ele, olha, ele está começando. Ó. Aí só por meio de certas experiências que são vivenciadas no plano invisível, que isso também é ofertado a esses seres, né,
a esses nossos irmãos é que ele vai aos poucos. Mas dizem que ele ainda não pode encarnar. Até onde se sabe? Não sei se essa informação já foi atualizada. Então, respondendo a sua pergunta, esse cara que comete crimes hediondos, nós temos que parar de entender. Eles são doentes, né? Agora, a gente se revolta quando um cara desse vai e mata um filho, uma mulher, sei lá, abre a barriga de uma mulher grávida para vender o que está lá no mercado negro. Tem muitos disso que acontece também, mas assim, é porque nós não sabemos olhar isso com um olhar mais maduro, de dizer assim, coitado. Então, o coitado aqui não é dizer que ele está correto. O coitado é mostrar que ele está tão doente que ele não tem mais conserto naquela encarnação. Então, a sociedade distorce. Tem uma obra do Dostoiévski que fala, que até virou emblema de filme, aquele filme O Padre. Tem um vampiro lá, os vampiros. Aí, lá no, eu não posso falar o nome da palavra aqui. Começa com a letra G e tem G é paz. Que é G-U, é paz. Chama-se de inversão. O cara que comete crime hediondo, ele fica sendo vítima, né? Mas ele não é vítima, ele é o causador de um drama. Mas eu sei que ele é o causador de um drama, mas eu não posso também ficar nutrindo ódio por ele. Sim, exato. O máximo que a gente tem que entender é colocar as coisas como devem ser. Ele tem que ficar à margem da sociedade, que ele é um perigo. Entendi. Agora, ficar nutrindo ódio pelo cara direto. Aí a gente adoece também. Aí vira uma sociedade vingativa. Tem um filme, você adora filme também, nós estamos falando muito de filme, que é A Noite de Crime em Nova York. Eu acho que o título do filme é esse. Que o governo de Nova York abre uma exceção num dia no ano para todo mundo pegar em arma e matar bandido. Olha só. E o governo diz assim, vocês vão ter a noite todinha para sair. Aí qual é a moral do filme? Ele quer dizer o seguinte: vai chegar um tempo e que os caras vão defender essa tese. Você vai poder agora ser a polícia da cidade. Ou seja, uma população deseducada emocionalmente, armada, ela produz o quê? Miséria, né? Porque é o seguinte, o problema não está no armamento da população. Eu não sou favorável a armar a população, tá? Deixo a minha opinião aqui, respeito quem tem opinião contrária. Não estou dizendo que eu estou certo, estou apenas expondo a minha visão, certo ou errado. Porém, mas se você armar a população, você educa essa população a poder usar uma arma. O problema não está na arma, está em você. Cara, no trânsito você dá uma fechada. Você sente vontade de matar o cara que está do lado. E se todo mundo tiver uma arma no carro, acabou-se. Eu estou colocando uma coisa bem... Entendi. Né? Então, a visão ela tem que ser mais trabalhada. O cara que comete um crime desse porte, ele é um malfeitor. Não é vítima, é malfeitor. Perfeito. Mas ele não é um demônio eterno. Sim. Ele um dia poderá ser ressignificado, reciclado, não se sabe quando, mas isso vai acontecer. Né? O problema é que está na nossa forma de ver as coisas, em condenar e julgar o tempo todo que isso sim é que está errado. Então, você falou de Baphomet, né? E quando você estava explicando sobre a reintegração cósmica, você comentou que isso, que a Terra ficou isolada do restante do universo por uma guerra lá, uma revolução de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer. Se você puder contar pra gente como foi isso. Sim. Isso está nos registros da revelação cósmica, como também no livro de Urântia, em algumas revelações também espirituais. Que é o seguinte: há basicamente 700 mil anos atrás, nos mundos de Capela, e Capela não é um planeta, é uma estrela, que nessa estrela tem um colegiado de mundos, vamos assim dizer, que sobrevivem a partir dela, né? Um ser que recebe esse nome, nessa perspectiva, e é o Luzbel ou Lúcifer, ou tem Lucimen, né? E cada um tem uma... esse nome Lúcifer é o portador da luz, né? O significado esotérico do nome. Esse Lúcifer, que era uma espécie de cientista em Capela, começa a ter algo estranho aos que são daquele mundo, porque todos os seres de Capela, ou dos mundos próximos à estrela Capela, tinham um tipo de consciência social colmeica
uma consciência coletiva, uma mente coletiva. O que Ricardo, Maurício, Ítalo, Bruno e Josian aqui pensarem, os 5 aqui não poderão pensar de forma diferente. Caraca. Nos mundos de Capela, todos pensavam coletivamente como numa colmeia. Então não havia uma distinção individual do pensamento de um em relação aos demais. Isso é o livre-arbítrio? Vou chegar lá. Porque não me parece ser algo positivo. Não isso. é. Tá. Isso tem a ver com o problema, isso já tem um outro problema subjacente que tem a ver com a origem do universo. Com o que o gnosticismo trata como sendo o problema do demiurgo. A gênese do universo com a queda de Javé, que é um outro assunto. As primeiras civilizações que surgiram nesse universo, segundo o que se diz, é que eram civilizações desse tipo, com mentes coletivas, programadas irresistivelmente para serem o que são. Mas, lá em Capela, esse Lúcifer, que era um cientista que estava aferindo as realidades, esse cara começou a ter individual... Ele se perturbou com algumas falhas que ele observou no cosmos. E ele, de tanto ser um grande cientista, vamos assim dizer, ele percebia que o universo tinha falhas. Eu vou dar um exemplo de uma falha universal. Não sei nem se eu posso falar esse nome aqui. C-A-C-R. C-A-N-C-R. Tá, uma doença. Alzheimer. Outras coisas. Eu estou colocando isso aqui, mas ele deve ter percebido outras coisas mais. Né? E ele percebeu isso, só que ele percebeu sozinho. Os outros não tiveram esse tipo de insight. Aí ele se perturbou. Peraí, eu estou tendo um pensamento que os outros dos meus mundos aqui não estão tendo. Então ele deslacrou uma condição de mente coletiva e começou a pensar de forma individual. Aí, o que se tem de fofoca sobre isso é que um ser mais evoluído que ele, no plano espiritual, que na Terra nós conhecemos como Apolônio de Tiana, que foi um outro Jesus que a igreja tentou abafar, mais poderoso que o próprio Jesus, esse ser lá nesses mundos era um mestre espiritual e começou a influenciar Lúcifer a que ele despertasse. Mas isso é não um dado ainda que se tem como certo. Mas há essa desconfiança. Aquele que passasse a pensar por si mesmo. Por si mesmo. Nós vamos tirar essa perspectiva e colocar a perspectiva de que alguém que foi criado e condicionado a viver com uma mente coletiva passa a ter uma mente individualizada. Ele sozinho começou a desconfiar de que o universo não era produto de um Deus bom, mas um Deus que produziu algo com falhas, imperfeito. Aí isso ele começa a emanar vibratoriamente no circuito dos mundos de Capela e 19 mundos são atingidos pelo vírus mental dele, pela condição psíquica dele. Aí todos nesses mundos começam a ter o quê? Individualização, capacidade de pensar de maneira própria. Um vírus mental, né? Como se fosse algo negativo. Isso. Aí certas suzeranias celestes ligadas às figuras de um ser chamado Sofia, que seria esse Cristo cósmico, na visão da revelação cósmica, diz assim, temos que impedir que esse vírus se espalhe. Porque isso pode fugir ao controle. E aí, 19 mundos foram colocados em quarentena, entre eles o planeta Terra. Isso aconteceu há 700 mil anos atrás. E o penúltimo planeta que saiu dessa condição de quarentena cósmica foi há 100 mil anos atrás. A Terra é o último planeta que ainda não foi reintegrado aos circuitos de convivência com os outros mundos e ainda está dentro da quarentena. Dá para entender, né? Então é por isso que tem a rebelião de Lúcifer. Rota Bennett tem a sua interpretação dos fatos. O livro de Urântia também tem a interpretação. A revelação cósmica tem a interpretação. São vários os painéis em torno de um mesmo assunto. E aí agora vai cair essa nossa quarentena. E agora, se o Cristo cósmico aparecer, espero que ele venha o mais rápido possível, esse processo termina. Nossa. E é por isso que, para quem chegou até aqui, né, que era a palavra que eu tava na cabeça. A gente sempre tem uma palavra-chave aqui do episódio para saber as pessoas que realmente estão despertando, os que ficam até o final. Então escrevam aí nos comentários Cristo cósmico. Opa, palavra especial, hein? Que é o que a gente está esperando que aconteça para
A gente realmente reintegrar a unidade, né? Isso, e esse Cristo tem que nascer dentro da gente, fundamentalmente. Não é esperar apenas esse ser cósmico que vai aparecer, porque se nós não fizermos a nossa parte, ainda que ocorra um choque de realidade, não vai acontecer. não vai acontecer uma mudança efetiva, é só a manutenção do mesmo. É isso aí, galera. O Cristo cósmico habita em você. Então escreva aí nos comentários Cristo cósmico. Também escrevam aí de onde vocês estão nos assistindo. A gente sempre fala que se esse conteúdo te agregou de alguma maneira, que eu tenho certeza que agregou, compartilhe com alguém que você ama de verdade. Então, espero que vocês tenham gostado. Gostou de estar aqui com a gente, José? Maravilhosamente. Assim, eu estou satisfeitíssimo, feliz demais. E é bom esse tipo de papo, porque esse tipo de conversa, ainda que a uma informação ou outra não possa ter uma verificação, né? Mas isso leva a pessoa a refletir sobre a vida. Eu penso que minha caminhada é filosófica por causa disso também, né? E por mais que nós nos enlouqueçamos aqui, ou fiquemos meio loucos com esse tipo de assunto, na verdade isso nos dá um pouco mais de capacidade de pensar sobre a realidade de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós iremos. Né? Exato. Esse é o Esse é o objetivo. propósito do canal Esse também. é o propósito do canal, exatamente. E foi melhor que o outro episódio, né? Foi Que mais bom. legal esse, hein? O outro não tava, né? Então faltou a uma presença peça. aqui é importante, né? Exatamente. E quem ainda não deu like, não se inscreveu no canal, não esqueça, né? Faça agora que ainda dá tempo. Exatamente. Inscreva-se no Lean Podcast. Estejam com a gente aqui. Todas as semanas estamos com papos sensacionais como este para aprofundarmos o nosso autoconhecimento. Se vocês quiserem conhecer, eu tenho certeza que vão querer conhecer um pouquinho mais sobre o Josian, está aqui na descrição as formas de vocês contatarem ele, tá bom? E também assistam o primeiro episódio que tivemos aqui com o Josian há 6 meses. Está aparecendo aí na tela para vocês Boa. É isso mesmo. conferirem aí, que foi um assunto revelação cósmica. Uhum. Muito Dá obrigado, hein, Josian? Deixa o tchau seu aqui. tchauzinho aqui, ó. Bom, quero agradecer mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Espero que eu tenha sido útil, né? Em outros momentos, que se vocês me convidarem, eu estarei aqui com muita satisfação. Com Vamos certeza. fazer o esquema do filme. Vamos. Vamos fazer o Vamos no esquema Matrix. do Vamos filme. começar com Matrix, né? Exato. Vamos fazer. Boa. Quem quiser ir o Matrix, pede aí também, tá bom? Valeu, galera. Deixa o tchauzinho aí, Josian. Valeu. Valeu, Cristo Cósmico.